Gente, eu sempre soube da importância do intestino saudável para a saúde do nosso organismo. Mas a ação desse órgão enorme, né, é muito maior do que a gente imagina. E é disso que nós vamos falar no episódio de hoje, sem constrangimento. Aliás, precisamos derrubar um tabu. É que geralmente somos educados para não falar de problemas intestinais. É ou não é? Principalmente nós, mulheres. Vera, nós estamos vivendo mais, agora a gente precisa de viver melhor. E eu confesso a você, claro, gente, todo mundo sabe da importância do intestino, né, para o nosso organismo. Mas o intestino é poderoso demais. Eu falei, meu Deus, 80% do nosso sistema imune, para a saúde cerebral, para tudo. E aí, conta pra gente. Hoje a gente tem uma visão totalmente diferente do intestino, né? Porque antigamente você falava, era estômago, tudo que tinha era o estômago, né? O estômago era o chique da gastroenterologia. Depois passou a ser o fígado, né? Tudo era fígado. E hoje, assim, a gente tem trabalhado muito com doenças funcionais, o intestino hoje é o personagem principal. Né? Pacientes com quadro de depressão, pacientes com quadro de autismo, pacientes com diarreia. Eu falo que é um paciente enfesado, aquele cheio de fezes, né? E o paciente enfesado, a gente vai trabalhar o intestino desse com uma melhora da qualidade de vida. É isso que a gente tem buscado. Pois é, então vamos por partes. Intestino e envelhecimento. É verdade que se o intestino estiver em desequilíbrio lá com os bichinhos, né, as bactérias, a gente pode envelhecer com maior rapidez? Sim, o que acontece é o seguinte, antigamente a gente chamava até de flora intestinal, né? Esse nome mudou porque flora é de planta, né? E aí, o que acontece? Já sabe que 1 quilo do nosso peso são de bactérias no intestino. E essas bactérias têm uma função muito importante. Elas participam de produção de vitaminas, absorção de nutrientes, tem uma função muito importante. Então, se você come uma dieta muito desequilibrada, se você não toma muito líquido, se você não tem uma boa alimentação, essas bactérias vão mudar de perfil. Então, a gente tem um quadro que pode chamar supercrescimento de bactérias no intestino. Isso leva a alteração até da imunidade, da sua defesa do seu organismo. Quer dizer, das bactérias, digamos, as mazinhas, as más. Exatamente. Eu falo com os pacientes, sempre tem um equilíbrio, né? Uma balança entre as bactérias boas e as ruins. O nosso organismo consegue manter esse equilíbrio. Mas, se, por exemplo, se você tiver uma diarreia, uma dengue, você pode perder esse equilíbrio e você desequilibra. Aí você consegue o quê? Através de uma boa alimentação, de um probiótico, de um iogurte que seja, conseguir recuperar isso. Mas às vezes a gente não consegue, precisa de procurar o médico para fazer um tratamento. Eu falo o seguinte, o intestino, por exemplo, delgado tem 6 metros, né? Você imaginou, tirando 6 metros, as voltinhas dele são as velocidades, se você estender, dá mais de um quarteirão de absorção, né? Então é o primeiro contato que você tem com as toxinas. E tem hoje, eu vim do congresso agora, um negócio super interessante. Quando você tem uma inflamação no intestino, as células do intestino, elas vão espaçando. Então macromoléculas perigosas passam entre eles e começa a desenvolver quadro de alergia, quadro de imunidade, de alteração de imunidade, lesões de pele, entendeu? Então isso é muito, a gente tem estudado muito mesmo. Saúde do cérebro, né? O intestino tem tudo a ver com isso, porque pelo que eu estava lendo, tem a questão do Alzheimer, do Parkinson e outras, né? Doenças degenerativas, né? Sim, a gente tem estudado muito isso, nos congressos tem dado muita importância e a gente tem uma prática no consultório de pesquisar alterações de microbiota com uma excelente resposta. É claro que você não vai resolver um Parkinson, não é nada disso, né? Mas com alterações da alimentação, alterações de pesquisa de supercrescimento, alterações da microbiota, você pode melhorar o perfil de depressão, por exemplo, desse paciente. A gente tem trabalhado no consultório com alguns psiquiatras que eles têm encaminhado pacientes, a gente faz pesquisa de supercrescimento e a depressão idoso é uma coisa muito preocupante, né?
Não tem os fatores de solidão, os fatores sociais, mas a questão do próprio envelhecimento, mas pode ter a ver com a microbiota. Então, se eu consigo melhorar essa bactéria intestinal, essa absorção intestinal, pode ser que melhore o quadro de depressão. A gente tem pesquisado muito também a síndrome da fadiga crônica. Aquele paciente que ele tem um cansaço que ele não sabe por quê, né? É uma exaustão que não se justifica. Então, se a gente pesquisa, a gente trata isso e o paciente tem uma melhora desse quadro. As respostas são bem animadoras. Obesidade tem a ver com o intestino? Sim, tem trabalhos mostrando que a microbiota do obeso e do magro é totalmente diferente. Quando o paciente, por exemplo, faz uma cirurgia bariátrica, a microbiota dele volta a ser de um paciente magro e tem uma capacidade de absorção. Já viu que às vezes a pessoa fala assim, nossa, minha bactéria é capaz de pegar energia de uma alface? E eles estudaram que é verdade mesmo. Tem algumas bactérias que elas têm maior capacidade de pegar a energia do alimento. Isso não justifica a obesidade, mas é um elemento a mais que a gente tem. Pacientes que são diabéticos, eles têm o maior risco de ter supercrescimento de bactérias no intestino. Das más. É. E aí o que leva? Leva diarreia, distensão abdominal, gás, flatulência. O paciente já é idoso, às vezes já não tem um controle adequado de esfíncter. Eu atendi uma paciente outro dia que ela falou, doutora, eu me sinto muito constrangida, eu não posso mais sair de casa. Eu sempre tenho a impressão que eu vou evacuar na roupa. O que a gente conseguiu? Pesquisar a bactéria dela, a gente tratou, ela melhorou, hoje ela tem uma vida normal. O estudo do esfíncter também é muito importante, porque às vezes a gente não dá relevância para isso. Se você tem um excesso de bactérias, elas forçam o esfíncter e sai. O que é o esfíncter? É o ânus, a pressão do ânus. Então são coisas que são tão fáceis de serem abordadas, mas há um certo tabu em relação a isso. E a pessoa, então assim, é um tubo, eu falo que é da boca ao ânus. Você não pode compartimentalizar, você tem que estudar tudo. As intolerâncias também alimentares, intolerância a leite, intolerância à fruta, elas podem estar muito presentes, alteram essas bactérias e o paciente passa a ter sintomas e não consegue saber de onde ele está tendo. B12, hoje a gente vê muita gente com baixa da B12, é impressionante como é que é fundamental essa vitamina pra gente, né? Tem a ver com o intestino? Totalmente. Se você tem crescimento dessas bactérias ruins, elas começam a produzir menos ou até utilizam dessa B12. É o primeiro sinal que a gente tem. Se um paciente tiver idoso, tiver baixa de vitamina B12 sem motivo especificamente, a gente precisa pesquisar supercrescimento de bactérias nele. E você tratando isso, você consegue resolver esse nível de vitamina B12. E quem tem prisão de ventre? A prisão de ventre é super frequente na população, muito, muito frequente, principalmente em mulheres, Eu falo, quando a gente estava na escola, você ia no banheiro na escola? Não, esperar chegar em casa. Você vai na casa do seu namorado? Ah, não, na casa do meu namorado, no início eu não quero ir e tal. Então a gente aprendeu a aprender muito o intestino. Então, assim, precisa de o quê? Criar um hábito de ter horário regular, tomar bastante líquido, comer fibras, mas não são qualquer fibras, tem que ser fibras que são absorvidas com água, para que você consiga formar o bolo fecal. Que tipo de fibra? São fibras, hoje a gente tem até suplementos de fibras que você pode comprar e farelos que você coloca na sua alimentação, mas tomando cuidado, porque às vezes a pessoa come tanta fibra que forma um bolo, esse bolo impacta no ânus e o paciente não consegue evacuar. Precisa até no pronto-socorro para tirar. Então, tudo em excesso deve ser ponderado. Tem que saber equilibrar, Exatamente. Agora, como é que eu sei, a gente está falando aí, como é que o intestino é poderoso, Como é que eu fico sabendo se as minhas bactérias, do meu intestino, se elas estão equilibradas? A gente só pesquisa quando o paciente tem sintoma. A gente sempre espera que esteja tudo bem. Então o paciente, ele está evacuando, a pessoa às vezes fala assim, eu não tomei porque eu não evacuo todos os dias. Não precisa, Se você evacuar um dia, saltar 1 ou 2, é aceitável. Você não pode ter sintoma, é barriga inchada, a barriga começar a distender, aquele paciente que acorda magrinho, tá? Com aquele barrigão inchado, ele começa a ficar rotando, ele tem a sensação de que está sempre empachado, não consegue comer. Nessas situações, a primeira coisa que a gente pesquisa é algo na alimentação. E a intolerância mais comum que a gente tem é a leite, então a gente pensa em leite. Não sendo o leite, a gente pesquisa o supercrescimento. É um teste respiratório muito simples de ser feito e se der positivo, a gente trata com antibiótico. Olha que interessante. Então eu posso mudar o perfil até do quadro depressivo do paciente usando um antibiótico, mas não deve ser usado ao acaso. Por quê? Muitos pacientes falam assim, não, já quero tomar um antibiótico. Você pode causar um supercrescimento pelo antibiótico.
Outra coisa que eu queria destacar muito que tem acontecido, automedicação com probióticos. Eu estou em pegos pacientes que eles vão na farmácia, compram probióticos e começam a tomar indistintamente. Aí ele tem supercrescimento pelo probiótico. Eu costumo muito usar esse Yakult, tipos de iogurte que tem lactobacilos e tudo. Mas isso eu faço por minha conta e é ótimo, meu intestino funciona super legal. E isso não tem problema. Não tem problema, né? Uma coisa que eles perguntam muito no consultório são esses kefir. Né? Kefir. Eu acho que é muito importante falar, porque o pessoal adora perguntar. O kefir em si e a kombucha são excelentes. Só que o problema é que a gente não sabe a origem dele. Porque o kefir é um conjunto de bactérias, de fungos que você ingere. Se você não souber de onde ele veio, que ele não está contaminado, você pode causar um supercrescimento, uma alteração da microbiota pelo próprio kefir. O importante é ter uma boa alimentação, comer fibras, fazer um exercício físico, tomar muito líquido, né? Tem que tomar 3 litros. Não é isso não, uma quantidade que ele se sinta hidratado. Lembrando que o idoso não tem sede. O idoso, muitas vezes, ele não lembra de tomar água, então ele tem que criar... Tem que tomar quantos copos por dia? Depende do peso da pessoa, né? De 1,5 a 2,5, dependendo, por exemplo, um adulto de 70 quilos é diferente de uma senhora de 40 quilos, entendeu? Então, se você der muita água, pode até sobrecarregar o rim dessa paciente. Então, assim, você tem que ver sempre que a mucosa dela tá brilhante, o olho tem lágrima, tá tudo bem, a pele tá hidratada. É isso que a gente faz. Mas o normal, para qualquer ser humano, seria o quê? De 1,5 a 2 litros d'água. Né? Todos os dias? Todos os dias. Lembrando que pode ser um chá, pode ser um suco, né? Alimentos fermentados, né? Hoje as pessoas estão usando muito chucrute e outros, né? Justamente para dar um agrado para o intestino. Hoje tem muitas padarias, inclusive, que o marketing delas é que você usa fermentação integral, né? Eu acho que tudo que é menos industrializado, tenho certeza, né? Tudo que é menos industrializado, ele vai fazer mais benefício para o idoso, né?